Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Contraponto, aqui apresentado, produzido pela equipe da TV Sol, com muita profissionalismo do pessoal, assim, muita atenção dedicada, e a gente agradece sempre o Jonathan, o Atos e todo mundo que está envolvido aqui no canal. E hoje nós vamos estar entrevistando a Valéria de Castro, que é apoiadora, né, da saúde, e ela que vem responder uma série de perguntas. A gente, semana passada, falou sobre outros temas genéricos, a gente fala sobre cultura, sobre arte, mas hoje nós vamos descer um pouco para o nosso cotidiano, nós vamos falar um pouco da cidade mesmo, né? Estão havendo inúmeras observações, reclamações, né? Uma certa como é que fala? Uma certa inquietação, vamos dizer, né? Intempestividade, era essa palavra que eu queria lembrar, na saúde, ultimamente, sobre a saúde da cidade. E nós, observando tudo isso que está acontecendo, né, nos sentimos obrigados a dar uma voz para a prefeitura, para a secretaria, no sentido de colocar o seu ponto de vista também em relação a tudo que está acontecendo. Os desafios são imensos, né? A secretaria vai apresentar o seu diagnóstico, né, a sua situação toda, está apresentando, né, a gente sabe que tem uma herança muito complicada da gestão anterior, então nesse contexto a gente gostaria que a gente obtivesse algumas respostas, né, em relação ao que está acontecendo, né, Valéria? Exato, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, Luiz, para poder até esclarecer a população o que tem sido feito, porque a gente trabalha muito de bastidor, né, e de repente essas informações não chegam até a população. Hoje, a rede de atenção à saúde no município de Marília, a rede de atenção básica, a gente conta com 12 UBSs e 37 equipes da saúde da família, totalizando 39 unidades de saúde na rede de atenção primária do município, né? É uma rede complexa. A rede de atenção básica seria a porta de entrada para um início de uma linha de cuidado, de uma necessidade de saúde da população. Seria a porta de entrada. Exatamente. Agora, quando a gente fala porta de entrada, a gente pode identificar diversas necessidades aí das pessoas, tanto emergenciais como, enfim, tratamentos diversos, rotineiros, né, e tudo mais. Mas hoje, essa que seria a porta de entrada, muita gente diz que está meio bloqueada, assim, que está um pouco difícil. Aí eu queria saber se esses rumores são verdadeiros, se existem dados, né, da Secretaria a respeito, como é que vocês estão tratando isso, né? Sim. A gente tem uma preocupação muito grande com relação a acolher os pacientes que necessitam. Hoje Perfeito. Nós temos muitas... As reclamações, na verdade, elas chegam para a gente na questão de ter a fila de espera na porta de entrada das unidades, né? E a gente queria deixar claro que, assim, as filas, elas existem, realmente, de fato, porque é uma forma das pessoas se organizarem no sentido da chegada, né? E a unidade de saúde, ela tem o seu atendimento das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Perfeito. Né? A grande maioria das unidades, elas têm um acolhimento dos pacientes, né, dessa fila toda, mas a gente queria deixar claro que, assim, qual a composição dessa fila? Né? A gente tem além do atendimento básico nas unidades, a gente tem algumas unidades que têm um atendimento especializado. Então, assim, esse paciente, ele chega numa unidade para diversos procedimentos, né? Uma coleta de sangue, que aí se exige a questão do jejum, né? E aí tem um acúmulo do paciente na chegada às 7 horas da manhã. Você tem o atendimento médico, o atendimento odontológico. Nós temos outros profissionais que atendem nas unidades, psicólogos, né? Nós temos a questão da fonoaudiologia. Então, essa chegada, quando você chega na unidade e vê esse volume de pessoas... Acho que a questão, assim, existe um hábito, né, das pessoas quererem chegar cedo, e às vezes a gente tem relatos de pessoas que chegam às 4 da manhã, 5 da manhã, e dá a impressão que não existe uma confiança das pessoas delas serem atendidas num horário regular. Então, elas chegam cedo. Muito cedo. Então, assim, que resposta que a gente pode dar para essa mãe de família que leva o seu filho lá 5 horas da manhã, por exemplo, que está com algum
algum problema, alguma dorzinha, alguma coisa assim, e está preocupada, está ansiosa em relação a esse problema. Exatamente. É assim, a gente tem um trabalho de acolhimento, então não adianta uma pessoa querer chegar às 4, às 3 da manhã, porque esse acolhimento ele vai inicialmente atender a questão da prioridade. O que é prioridade para a gente? Nós temos a gestante, nós temos os idosos, nós temos as crianças, né? Sim. Estamos falando de crianças, só para citar um exemplo, né? Isso, exatamente. Então, quando essas pessoas chegam, elas vão ser atendidas, mas com um atendimento prioritário. Né? Então, não adianta chegar a vez, eu chego lá 4 horas da manhã, eu sou o primeiro da fila. Isso não vai resolver, porque o seu atendimento inicial no acolhimento, se você já não tem a sua consulta agendada, vai ser mediante uma classificação de necessidade. A gente chama de classificação de risco, vulnerabilidade. Então, assim, essa questão é cultural, né? As pessoas terem essa insegurança de não conseguir a consulta, né? Isso existia. Mas, assim, hoje, atualmente, a gente tem outro modelo de atenção, que é no sentido de fazer uma escuta qualificada para acolher esse paciente e poder atender nas necessidades de saúde dele. Né? Então, a gente tem feito um trabalho junto à população, quando ela é atendida nas unidades, a gente explica toda essa questão de como acontece o acolhimento, como acontece o agendamento dele, né? E se tiver uma situação de urgência, realmente a unidade básica, ela não é o ponto que ele será atendido. Esse paciente será encaminhado ou para a UPA ou para o pronto atendimento da Zona Sul. Certo. E hoje você considera que essa demanda está sendo atendida? Está sendo atendida. Lógico que a gente tem um diagnóstico de que os recursos humanos, ele é necessário, sim. Ele é necessário. Falta gente, falta profissional. Mas esse levantamento a gente já está realizando para poder demandar, né, para as secretarias de competência, para a gente poder reaver esse RH. Né? E claro agora que falta assim, gente no sentido de abrir mais vagas por concurso. Isso, exatamente. Né? A contratação é mediante concurso, e aí você tem que abrir um edital de concurso, que é uma outra questão também que não me garante o número de profissionais necessários. Por exemplo, o médico, você abre vaga para concurso de clínico. 10 vagas, que seja, necessidade, né? Isso não me garante inscrição de profissionais. Os profissionais médicos hoje, eles não têm uma preferência, vamos dizer assim, para o serviço público. Então, é uma outra dificuldade que a gente enfrenta. Né? Você abre concurso, mas você não tem candidato. A gente corre esse risco por conta também. Do salário, das condições de trabalho. Exatamente. O número de vagas a gente breca um pouquinho na lei de responsabilidade fiscal, que nem sempre você pode contratar a quantidade necessária, e em contraponto a gente tem a questão do não interesse do profissional em prestar o concurso. Desequilíbrio aí, né? Exatamente. Bom, mas a gente sabe das dificuldades de vocês, né? A minha dúvida é assim, a gente tem recebido algumas reclamações, por exemplo, de falta de xarope, de medicamentos básicos. Como que está isso? Certo, é assim, no final do ano passado e começo desse ano, a gente teve um problema na questão da licitação. Né? Teve alguns processos de licitação para compra de medicamentos que eles não puderam ser concluídos, né? Então, e o processo de licitação, ele tem o seu certo trâmite, é um pouquinho demorado. O que foi feito foi uma Existe uma previsão para regularização, para normalização desse estoque? Sim, a gente já tem trabalhado com relação a isso, tá? Abertura de licitação, né? Tem todo um processo que já está sendo realizado. O que foi feito para a gente poder suprir um pouco dessa falta de medicamento foram as compras emergenciais. Só que o valor para fazer a compra de um medicamento emergencialmente, ele é finito, ele é curto com relação àquilo que eu posso obter na questão da abertura de licitação. Óbvio, tem né? limitação. Isso, então, mas assim, são os ajustes que já estão sendo feitos para a gente poder regularizar toda essa questão. Sim, mas eu perguntei assim em relação a prazos para normalização. Existe um prazo? Não existe, porque a nossa vontade seria que já teria sido, já fosse resolvido, sem dúvida, né? Mas a gente está trabalhando em cima disso, para que ocorra o mais breve possível. O mais urgente possível. Exatamente. E em relação às filas, você falou que tem filas, que o pessoal chega antes do que o necessário, muitas vezes. Vocês têm indicadores, saber, por exemplo, quanto tempo, em média, as pessoas esperam para serem atendidas?
A gente teria que, na verdade, diluir o que tem nessa fila, tá, Luiz? Porque nem que eu disse para você, a unidade ela abre às 7 da manhã, para todo tipo de atendimento, consultas agendadas, né, e tudo mais. Esses pacientes que vão em demanda espontânea, que já não têm a sua consulta agendada, isso seria interessante a gente realmente realizar um estudo, né? Que assim, à medida que eu tenho a necessidade, quando que eu consigo minha consulta, né? Nesse sentido. Mas seria interessante ter esse monitoramento, sim, né? Inclusive deixar ele de maneira transparente, com né? certeza. Eu acho que uma busca de toda a administração, não é só em Marília, né? Em todo lugar, é que ela seja também, enfim, monitorada por indicadores, né? Quanto tempo a gente tem hoje, né? Independente disso, né? A gente sabe muito bem da transparência que a Kátia colocou na administração já, de trazer os números, de trazer quais são os problemas enormes que vieram da administração passada. Então, eu acredito que também o próximo passo seria justamente de traduzir para a população esses números, né? E a gente poder monitorar, acompanhar. A gente sabe das enormes dificuldades, como você colocou, de contratação, dessa licitação que foi suspensa e bagunçou todo o estoque de medicamentos, absurdos que aconteceram, né? Na gestão passada. Então, a gente torce aí para que as coisas se regularizem, né? A gente está trabalhando para isso. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde soltou um relatório bastante relevante de ações dos 100 dias, né? Então, tem uma série de ações tomadas aqui, né, pela Kátia Santana e pela nossa secretária, e ela colocou aqui ações que realmente foram executadas, né? Ou seja, a regularização dos pagamentos dos prestadores de serviços, incluindo a APA, a negociação das dívidas, né, enormes, compras emergenciais, como você citou, a negociação com a Unimar, né, da reeducação dos convênios, né, super complicado, outro pepino que foi deixado pela administração anterior, né, em vários lugares, né, inclusive para a realização de cirurgias de média complexidade, fornecedores. Aí tem esse projeto aqui, que é a atenção básica que queremos. Do que se trata esse projeto, Valéria? A gente tem feito uma discussão na secretaria exatamente para trazer melhorias para a população. Né? A gente tem discutido com todos os técnicos da secretaria, em forma de reuniões e oficinas, para justamente discutir o que pode ser melhorado dentro da atenção básica. Né? Toda essa questão, diminuição da fila, qualidade do atendimento. Existe hoje um diálogo assim com todos os agentes dessa dinâmica? Sim. Eu quero dizer assim, existe um diálogo hoje com as enfermeiras, com os médicos, com todo mundo que está envolvido nisso? Esse trabalho começou internamente na secretaria, né? E a gente vai, em medida que a gente já tem um planejamento na questão de estabelecer fóruns junto com as equipes. Perfeito. Né? A gente tem reuniões, elas são reuniões agendadas mensalmente com as equipes. Nós somos em 5 apoiadoras, cada uma tem a sua quantidade de unidade, e aí a gente faz reunião com essas equipes para discutir quais são as necessidades, as dificuldades, né? E para a gente poder traçar uma melhoria. E aqui eu vejo também que está em licitação as obras da unidade da Estratégia Saúde de Família, né? Isso, exatamente. E tem previsão para essas Algumas obras? já estão acontecendo. Já estão em curso. São obras, algumas são emergenciais, outras são estruturais, exatamente. Né? São de reforma, são de construção. E a questão das ambulâncias, como que está isso? Então, as ambulâncias já é um outro setor, né? Tá. É um apêndice da secretaria. Certo. Né? Seria interessante o técnico. Aqui tem a reorganização do uso de ambulâncias, ou seja, como que isso está sendo, enfim, gerido junto ao SUS, né? Certo, exatamente. Tá certo. Bom, e aí tem a parte de saúde preventiva, né? Que é outro desafio enorme da cidade, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente não goste, mas eu lembro que uma vez, por conta de várias coisas, a gente acompanhou aí os postos de saúde e a gente vê muita gente lidando com problemas que poderiam ser, vamos dizer, amenizados com um pouco de cuidado pessoal também, né? Certo. Ou seja, mais exercício, uma alimentação mais saudável, uma vida mais regrada, né? E aí muita gente procurando, né? E eu acho que é legítimo procurar também, mas procurando o serviço público para
para resolver questões de diabetes, de coisas graves, muitas vezes causadas, às vezes, por um pouco de falta de cuidado individual, de prevenção, exatamente. né? O autocuidado com o paciente ele é extremamente importante. Essa corresponsabilidade que o paciente tem com a sua saúde é muito importante, porque não adianta o médico ele atender o paciente, prescrever a medicação, se ele não tomar medicação, não tomar medidas de mudança de hábitos de vida para poder ter o controle da doença ou a prevenção até da doença, né? E a gente tem esses casos, né, que foram divulgados pela secretária no início do governo, de leishmaniose, dengue e febre amarela. São casos, são números que estavam sendo ocultados pela administração anterior, que a secretária de cara já colocou à disposição da população e da mídia. E em relação a esses casos, principalmente em relação à leishmaniose, né, que foi uma grande má surpresa que o município teve, o que é que está sendo feito? O setor de zoonoses tem feito inquéritos sorológicos de cães, né? Então, assim, se tem uma suspeita de um cão com leishmaniose, é feito a sorologia para comprovação ou não da doença. Esses inquéritos, eles são feitos por amostragem? Por amostragem, exatamente. O setor de zoonoses que tem gerenciado isso, né? E fora, assim, todo um trabalho junto à população, né, sobre o esclarecimento da doença mesmo, né, de que forma ela se dá, como é transmitida, a questão da limpeza, né, é muito importante. Nós tivemos aí há pouco, o mês passado, nós tivemos a Semana da Faxina, onde foi possível também a questão do dengue, né, poder ajudar no recolhimento desses materiais inservíveis, né. E em relação à leishmaniose, hoje existe uma avaliação de quantos animais podem estar infectados na cidade? Nesse inquérito, sim. Sim, é feito pela zoonose, ele tem esse dado, né? De toda a cobertura existe que ele já tem esse feito. controle, né? Você não teria aqui, mas a gente tem esse controle pela cidade, pelo menos ela sabe o quanto nós estamos sofrendo em relação a esse problema, né? Em relação a quantos donos, né, de animais, quantas entidades não se preocupam com isso, né? São dezenas de entidades, inclusive em Marília, que lidam com de ONGs, né? Ou informais ou formais que lidam com a questão da proteção aos animais. Eu imagino o impacto que isso tem, né? Fora a campanha aqui contra o Aedes aegypti, que também eu tenho a impressão que foi bem sucedida, né? A gente não teve... E assim, são as ações contínuas, né? A gente tem o trabalho dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de controle de endemia, né? Dos supervisores de saúde. Esse trabalho ele é feito continuamente, né? Casa a casa, em questão de mutirões, né? E me diz uma coisa, aqui vocês também têm a criação desse colegiado dos hospitais. O que se trata esse colegiado, Valéria? Esse colegiado, na verdade, é a participação mais dos assessores, né, da dona Cátia. Necessariamente eu não participo desse colegiado. Certo. E qual que é o objetivo dele? Então, isso seria uma questão que a dona Cátia acho que poderia esclarecer. Certo. Nós vamos chamar com certeza, a dona Cátia, que com certeza, até porque eu sei que ela não pôde estar aqui porque ela tinha uma reunião do SAMU e justamente do SAMU não, do Conselho Municipal de Saúde e naturalmente essa relevância que ela dá ao Conselho, essa importância que ela dá ao Conselho, para mim, é uma demonstração da boa vontade dela de resolver, de dialogar, né, com todos os agentes, com todo mundo que está envolvido na questão da saúde no município, né? Eu vejo também que existe essa questão dos mais médicos, né? Existem mais 6 médicos vindo pelo mais médicos, até porque você citou essa questão da dificuldade de contratação, né? Exato. Isso. Hoje, inclusive, nós recebemos um médico do programa Mais Médicos. De onde que eles vêm, esses médicos? Esse, especificamente, é de São Paulo. Esse não é cubano, não é um profissional que veio de fora, é brasileiro. Né? E ele então, quantos médicos hoje nós temos no município? Nós temos do programa... Três. Todos brasileiros? Não, 2 cubanos e um brasileiro. Temos 2 cubanos. Isso, exatamente. 2 cubanos e um brasileiro. Eu acho que é uma ideia, né, entrevistá-los. Acho que existe uma estigmatização em relação a essa ideia, né? Exato. Um pouco de preconceito também por parte de alguns, né? E eu acho que isso, pelo menos na minha experiência, onde eu vi os médicos cubanos atuando, tanto na Amazônia
que eu acompanhei, ou na Grande São Paulo, a população extremamente satisfeita com o tipo de atenção que eles têm dado. Exatamente. Então, e eles têm criado um na vínculo. prática, eles têm criado um vínculo, eles têm uma prática de visita, de corpo a corpo, de conhecimento das famílias, enfim, de uma relação bastante pessoal, né, com a profissão e com a população. Isso mesmo. E isso, pelo que eu vi, tá? Não estou fora qualquer julgamento ideológico, não é essa questão aqui, até porque a saúde ela não é ideológica, ela é prática, né? E na prática parece que eles têm atendido as necessidades aí, né? Tem atendido a contento, tem feito um vínculo muito interessante junto à população, a gente tem tido uma experiência muito Eu acho que boa. existe uma necessidade, inclusive, de troca de experiência, mais do que de estigmatização. Sim, e de, exato. né? Isso mesmo. Eu acho que é o conceito, né, do médico de família, que é um conceito que nasce, né, na China, né, na década de 70, vem para Cuba. É um conceito bem sucedido em muitos lugares, né, na África, em vários lugares, né. Bom, eu acho que assim, tem várias questões aí. Eu acho que o município ele clama, né? Tem essa questão que surgiu agora aqui, que eu recebi mais uma mensagem sobre a unidade o prédio do antigo PA da Zona Norte. Que o prédio está fechado, que as obras não estão em andamento e, pelo jeito, elas estão, né? Estão, sim. Tem uma previsão de reforma nesse prédio. Tá? Certo, é uma previsão. Mas o prédio não está em reforma, então, ainda? Não, mas esse prédio ele está sendo todo ajustado para a gente fazer, a previsão, inclusive, é para maio, a mudança da unidade do Santa Antonieta para esse prédio. E essa meta de maio, ela vai ser cumprida? A gente espera que sim, tá? Nós somos, assim, as pessoas veem que o prédio está fechado, acho que não, né? Está tudo parado. Não está parado. Todos os móveis que não eram mais utilizados foram retirados, a limpeza já foi realizada. Porque nas fotos as pessoas estão esperando aqui debaixo de um Essa todo é a unidade rasgado. onde funciona hoje. Né? É uma casa. Certo. Há quase 7 anos que esse atendimento tem sido feito nessa casa. Que loucura, né? Isso. Então a gente pretende até maio. É interessante, né? Porque é uma coisa que está abandonada há 7 anos, as pessoas querem que resolva em 3 meses, né? E eu acho que até tem razão em exigir, em querer, mas eu acho que existe toda uma situação difícil, né? Que foi colocada aí então, pelas gestões anteriores. A gente tem realizado as adequações nesse antigo prédio do PA Norte para poder alocar essa unidade de saúde, né? Os ajustes são troca de lâmpada, uma pintura, né? Que para depois a gente executar a reforma que está prevista. Certo, né? Perfeito. Ou seja, as coisas, o que eu estou sentindo, né, Valéria, dessa nossa conversa aqui, existe ainda uma necessidade, né, de maior, vamos dizer assim, controle, né, de gestão da parte da secretaria, que está sendo um pouco dificultada pelas emergências, né? Sim, exatamente. Eu acho que existe essa vontade da secretaria de realmente fazer a gestão do sistema, deixar as coisas em ordem, está buscando médico, está buscando fazer a reforma, as suas licitações, tem dificuldades com o pessoal, tem problema de medicamento por conta, né, de questões que a gente expôs aqui, mas eu acho que existe também uma vontade de resolver as coisas num prazo mais urgente possível, Exatamente. É que a gente tem que respeitar todo um processo legal nisso tudo, né? Você tem toda uma questão de legislação. Perfeito. Né? Você tem todo um andamento de protocolos. E isso as coisas têm acontecido. É aquilo que funciona em bastidor que normalmente a população não tem um conhecimento, né? Mas a gente tem trabalhado para uma melhora de tudo isso, sem dúvida. Tá certo. A gente tem o conhecimento, é difícil, né? Assim, é uma questão Estamos torcendo por vocês e, naturalmente, torcendo, né, pela Secretaria, por Marília, né? Sim. Acredito que com essas questões colocadas, com a transparência e com a participação aí das pessoas, a gente vai caminhar junto pela resolução dos problemas, né? Agradeço muito a sua visita, Valéria. Obrigada pela oportunidade. Né? Contamos aqui com o seu retorno, ou da secretária também logo, né? Muito obrigado ao Carlos, que está aqui também nos acompanhando, Carlos Rodrigues, da Secretaria. Muito obrigado às pessoas que puderam possibilitar essa entrevista, a Juliana Carmelo, o pessoal lá da Secretaria. E até a próxima. Muito obrigado a todos.